Muito bem. Bom dia. Ei, vamos testar agora os recursos iniciais, nosso som, nossa imagem. Vou aguardar alguns segundos para aparecer aqui. Vamos ver se o som está bom. Ei, som. 2. Vamos testar agora os recursos iniciais, nosso som, nossa imagem. Vou aguardar alguns segundos para aparecer aqui. Ok. Muito bem. Está bom. Bom, pessoal, vou manter o meu celular aqui comigo para ver se alguma coisa acontece com a transmissão. Vou falar de maneira tranquila, como sempre. Gostaria de dar algumas informações iniciais sobre esta aula de hoje. O meu objetivo com essa aula, de ter marcado essa aula pela manhã, é justamente me antecipar, porque se houvesse necessidade de remarcar por questões de transmissão, eu poderia fazer à tarde, daria tempo de avisar vocês. Primeiro objetivo. Segundo, é que eu pretendo deixar essa aula, como todas as outras, eu já deixo na plataforma. Ela vai ficar gravada, porque nem todos podem assistir nesse momento. Alguns estão trabalhando, alguns estão descansando, e não é o horário típico que nós costumamos marcar as aulas de vocês, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, o objetivo é que vocês tenham o conteúdo e que esse conteúdo seja um conteúdo apropriado, ao aprendizado de vocês. E eu marquei algumas atividades avaliativas e eu gostaria de começar essa aula justamente dando algumas orientações, tá bom? E depois, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para mim uma mensagem no WhatsApp ou na própria plataforma, que eu vou procurar tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas vamos lá. Eu marquei com vocês algumas atividades avaliativas para essa quinzena, tá? Então eu vou aqui. Primeiro, nós temos uma leitura, né? Nós temos uma leitura da obra Broquéis de Cruz e Souza, leitura da obra Broquéis de Cruz e Souza. Vou falar um pouco sobre ele na aula de hoje. E depois de ter feito a leitura, vocês vão fazer uma postagem no fórum. Então, quero orientar basicamente isso. Você vai postar a respeito de Broquéis, que eu estou indicando para leitura nesta quinzena, e também a respeito de Sarças de Fogo, do Olavo Bilac, que vocês leram na quinzena anterior. Então, vocês vão fazer uma postagem. A orientação está aqui na página de vocês, a nossa página de língua portuguesa. Depois de assistir a aula de literatura sobre parnasianismo e simbolismo, que é esta aula, e ler a obra Broquéis de Cruz e Souza, considerando que a obra de Olavo Bilac foi lida na quinzena anterior, faça uma postagem no fórum sobre as diferenças entre parnasianismo e simbolismo e use exemplos das obras lidas para fundamentar seu comentário. Deixa eu falar aqui, você não precisa escrever um jornal, mas precisa escrever uma postagem consistente, em linhas gerais, dizendo como você percebeu, como você entendeu as principais diferenças entre parnasianismo e simbolismo, e usando as duas obras que eu indiquei para leitura, sacando delas alguns textos, alguns versos, para fazer a fundamentação das diferenças, tá bom? E semelhanças, tá? Diferenças e semelhanças, porque também há algumas semelhanças formais entre essas duas obras. Muito bem. Logo em seguida, eu passei para você fazer uma resenha sobre a obra Broquéis de Cruz e Souza. E a resenha, gente, não é necessariamente um resumo, porque é uma obra poética. Vocês vão caracterizar essa obra, dizer
como ela se estrutura, né, qual a estrutura da obra, qual a estrutura dos poemas. E essas informações você já encontra na internet com muita facilidade. Tá? Por isso que é um trabalho muito tranquilo de fazer. Vocês vão fazer uma resenha e vão enviar esta resenha. Marquei um prazo aí para vocês. E coloquei aqui na página de vocês um resumo, uma síntese sobre o que é resenha, certo? E um link para você acessar a página completa explicando isso, que é da professora Márcia Fernandes, tá bom? Não é um conteúdo meu, conteúdo da professora Márcia Fernandes, explicando a resenha e explicando também que a resenha não é um resumo e tem toda uma estrutura para você observar. Bem, como é que eu quero esse trabalho? Eu não quero que você faça capa, contracapa, uma estrutura de trabalho científico. Não é necessário. Para enviar esse trabalho, você vai apenas fazer um cabeçalho identificando seu nome, turma e colocando abaixo a obra que você vai resenhar e a sua resenha, né, que em linhas gerais vai construir um texto dissertativo a respeito dessa obra, um pequeno texto. Digamos aí que em linhas digitadas, talvez você consiga ir umas 30 linhas no máximo, fazer a resenha da obra, inclusive podendo citar algum trecho. Então, é um trabalho bastante tranquilo. E por fim, a nossa avaliação online com pesquisa. Eu abri um prazo aí no dia 16 de março, terça-feira que vem, das 14 às 21 horas. Por que eu abri esse prazo tão elástico? Para que aqueles que de repente estejam trabalhando possam ter o tempo para fazer. Será uma avaliação que você poderia fazer, por exemplo, em 30, 40 minutos. Bem simples. Porém, eu estou abrindo um prazo mais elástico para que todos possam fazer sem ter que refazer ou fazer uma nova avaliação depois, tá bom? Vai ser uma avaliação bem simples, bem fácil. Parnasianismo e simbolismo e interpretação são assuntos básicos. A gramática a gente vem estudando. Vez por outra eu vou cobrar alguma questão, mas como será de consulta, você poderá inclusive ver as aulas anteriores, pesquisar na internet, pesquisar em dicionário. Vai ser muito tranquilo, tá bom? E aí, com essas 3 atividades, a gente já vai ter uma boa estrutura para poder fechar o nosso semestre. O meu objetivo é que vocês tenham muita tranquilidade, já saibam que não há como se complicar em termos de notas nesse semestre, tá bom? E eu digo isso porque nos interessa realmente o processo de ensino e aprendizagem. Avaliar as condições de aprendizagem, as condições de ensino nesse momento que nós estamos vivendo é de suma importância. Então, eu estou fazendo uma bateria de 3 atividades avaliativas bem simples, que vocês, como alunos de 2º ano do ensino médio, vão tirar de letra e poderão fazer essas atividades e tirar sua nota, tá bom? Alguns alunos que, porventura, tenham ficado com uma nota baixa no primeiro semestre e precisem recuperar, vamos aguardar essas 3 avaliações e vamos fazer um levantamento. Assim que tivermos esse levantamento, nós também faremos um resgate daqueles alunos que tenham tido dificuldade no primeiro semestre e que precisem de uma recuperação para não terem problemas com a aprovação. Tudo bem? Então, a minha dinâmica para essa avaliação do semestre será essa, por isso trazendo aqui para vocês, e espero que fique bom para todos, tá bom? Beleza. Se vocês tiverem alguma pergunta, quem estiver aqui online comigo pode fazer, e quem não estiver online aqui comigo pode fazer depois, quando eu acessar a sala mais tarde, poderei ver as perguntas que vocês deixarem, ou então entre em contato comigo por WhatsApp mesmo, através do seu líder de turma, ou pessoalmente, e aí a gente vai tirar qualquer dúvida e vai dar todo o suporte para vocês fazerem as atividades. Tudo bem? Muito bom. Então vamos começar com o nosso conteúdo, Parnasianismo e simbolismo. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte:
Em meados do século XIX, nós temos uma transição, começa uma transição, o romantismo começa a perder força, toda aquela intensidade começa a diminuir. Vocês já viram comigo que na terceira fase do romantismo nós já temos uma poesia que trata a mulher como uma figura muito mais próxima do real, né, muito mais verossímil e muito menos angelical, simbólica. Então isso já está acontecendo dentro do romantismo. Isso já dá um passo para que a literatura dê uma guinada e haja uma retomada de uma literatura que seja mais equilibrada, mais racional e mais ao estilo clássico. Tudo bem? A partir então vamos dizer, de 1870, começa o que nós chamamos de era realista. Na prosa, nós teremos duas vertentes da literatura, que serão o realismo e o naturalismo. Nós já falamos, já lemos obras dessas duas vertentes e a obra realista e a obra naturalista, as duas escolas literárias aí, naturalista e realista, são escolas literárias que dizem respeito à prosa, ou seja, contos, novelas, romances são realistas, naturalistas. Mas a poesia dessa época, apesar de haver alguns textos de poesia realista, o fato é que a poesia que tem início e que se desenvolve nesse período é a poesia parnasiana. Então a era realista traz uma poesia chamada poesia parnasiana, nós vamos começar a ver hoje, e depois, se opondo a essa poesia parnasiana, surge a poesia simbolista. Então, a origem do movimento parnasiano. O movimento parnasiano surgiu na França com a publicação de uma série de antologias denominadas Parnaso, contemporâneo. Por meio delas, pregava-se um novo modo de fazer poemas, sem o subjetivismo e a emoção dos poetas românticos. Aqui vem um ponto fundamental. Eu já falei, desde o primeiro ano eu falo com vocês, que a literatura faz um movimento em que qualquer escola literária que tem início, geralmente, via de regra, ela se opõe à escola anterior. Então, é óbvio que o parnasianismo faz oposição ao romantismo. Se nós sabemos que o romantismo é subjetivo, emocional, intenso, nós vamos ter uma poesia parnasiana que seja mais racional, mais equilibrada, menos intensa, menos passional do que a romântica. Então, isso aí já é um ponto. Se você analisa dois textos, um texto parnasiano e um texto romântico, você vai perceber logo qual é o que apresenta mais racionalidade, menos intensidade emocional. Você vai perceber qual é o parnasiano. Tudo bem? Vamos seguir. Origem do nome. O nome parnasianismo foi inspirado na mitologia grega. Parnaso era o nome de um monte na Grécia consagrado a Apolo, deus da luz e das artes, e as musas, entidades mitológicas ligadas à arte. Quando você pensa em musas inspiradoras, vem daí essa ideia dessa mitologia grega, e essa mitologia que dá o nome ao parnasianismo. Daí dá para você perceber que nós estamos vivendo, olha, classicismo português é um movimento que retoma a antiguidade clássica e a cultura greco-romana. Depois vem o barroco. O barroco se opõe a esse período. Logo em seguida vem o arcadismo, que é chamado também de neoclassicismo. É um novo classicismo, a ideia de retomar a cultura greco-romana na literatura. Depois vem o romantismo, se opõe a essa literatura árcade. Agora vem o parnasianismo se opondo à literatura romântica. Portanto, vai voltar às origens de uma tendência à literatura greco-romana, à mitologia greco-romana. Então, daqui você percebe que há um movimento da literatura parnasiana de recuperar temas, características, modos de fazer da literatura greco-romana. Vamos ver isso nas características. Então, quais são as principais características
Primeiro, expressão poética do realismo. É o que eu já disse. Embora você tenha uma poesia realista de Machado de Assis, o parnasianismo, porque a grande obra de Machado não é necessariamente uma obra poética. A maior expressão de Machado de Assis é em prosa, contos e romances. Então, ele tem alguns poemas realistas. Pode ser que haja um ou outro autor também que tenha construído alguns poemas nessa perspectiva realista. Porém, a expressão poética dessa era realista é o parnasianismo. Havia uma ideia no realismo de arte pela arte. O que é essa ideia de arte pela arte? A arte basta a si mesma, ela não está a serviço de outra coisa. Ela não tem que ser portadora de uma mensagem, não tem que ser nada disso. Então, você tem, por exemplo, um contraponto com, por exemplo, a arte engajada da terceira geração poética do romantismo. Essa arte engajada do Castro Alves, por exemplo, engajada numa luta abolicionista. Então, essas lutas do romantismo colocavam a poesia, o poeta, como um profeta da sua geração. Então, no caso do parnasianismo, não. A arte pela arte, que está escrita aí no quinto item, a ideia é: a arte basta a si mesma, a arte não está a serviço nem é suporte para outras intenções, mas essa arte pela arte, a ideia é: nós vamos cultivar a formalidade e a própria elaboração poética se torna um objetivo a ser alcançado. Por isso que a expressão que a rima, a métrica, o vocabulário erudito são expressões formais da linguagem e da estrutura poética para fazer com que o belo pareça realmente uma obra de arte, o poema seja uma obra de arte. Então a ideia é fazer com que o poema, por exemplo, tenha 10 sílabas poéticas exatamente em todos os versos, uma elaboração formal bem acentuada. Olavo Bilac tem uns versos que ele diz assim: sinto que esperdicei na juventude, sinto que esperdicei na juventude, choro neste começo de velhice, mártir da hipocrisia ou da virtude. Então olha só, sinto que esperdicei na juventude. Sinto que esperdicei na juventude. Juventude. Você conta as sílabas poéticas até a última sílaba tônica. Então, quando ele diz sinto que esperdicei na juventude, sinto que esperdicei na juventude. 10 sílabas poéticas. Se ele colocasse sinto que desperdicei, teria sinto que desperdicei na juventude. Teria 11. Então você pode perceber que ele tira ali o D da palavra desperdicei, usa esperdicei para juntar sinto que esperdicei, olha, para fazer essa fusão de vogais para ter as 10 sílabas poéticas. Então, a construção do poema está acima até mesmo de palavras da língua que eles vão mutilar, de certa forma, que eles vão cortar para alcançar o objetivo formal. Então, há na verdade, uma obsessão por uma forma, por uma métrica, por uma rima, por uma estrutura poética perfeita, porque assim seria, de certa forma, a perfeição do poema, a partir da perfeição formal e não do conteúdo. É por isso que é comum na poesia parnasiana você ter temas muito inférteis. Por exemplo, o muro, vaso grego, vaso chinês, são títulos de poemas parnasianos. Então, o muro, vaso grego, vaso chinês, sobre objetos concretos. Assim, ele não tinha uma preocupação muito acentuada com o conteúdo, com a mensagem poética, mas tinha uma preocupação com a forma poética. Isso vai ser muito criticado depois no modernismo brasileiro. Então, inclusive, se você quiser ler o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, você vai ver uma crítica ao parnasianismo através do poema Os Sapos. Tudo bem?
comparação da poesia com a escultura. Então, essa ideia, né, do concreto, como eu já disse, vaso grego, vaso chinês, estátuas, tudo isso sendo construído a partir de algo concreto. Habilidade no manejo do verso. Sim, a ideia, como eu disse, é que o poeta seja um verdadeiro, como nas palavras de Olavo Bilac, um verdadeiro ourives. Ou seja, ele pega o ouro, ou o metal precioso, ou a pedra preciosa, ele pega isso bruto e vai lapidando com todo o esforço racional para tornar esse material uma joia preciosa, uma joia bem elaborada, sofisticada. Por isso, esse manejo com a forma poética é muito buscado, é um objetivo a ser alcançado no parnasianismo. Olha aí, um trecho da poesia de Olavo Bilac que eu acabei de mencionar. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Olavo Bilac. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, observe que há uma elaboração. Ele diz, por exemplo, em ouro o alto relevo faz de uma flor, você tem um hipérbato aí, uma inversão dos termos da oração. Imita o amor com que ele faz o alto relevo de uma flor em ouro. Então a ordem direta seria essa, mas ele usa a ordem inversa, o alto relevo faz de uma flor, trazendo mais beleza para a produção, para o seu verso, para a rima, para a métrica, para o ritmo do poema. Bem, quais são os principais autores? Nosso objetivo hoje é ter uma aula sintética, porém que apresente os autores e obras e características principais. Nesse caso, obras como em se tratando de poesia, nós temos a produção, às vezes, de uma coletânea, então nós vamos falar dos autores, que isso já é suficiente. Então, primeiro é o Olavo Bilac, chamado, não é, o príncipe dos poetas. Né? Ele é, de longe, o poeta mais intenso, dentro dos padrões do parnasianismo, é o poeta mais intenso e, vamos dizer assim, mais celebrado do parnasianismo. Então, o mais popular dos poetas parnasianos brasileiros combinava estilo parnasiano com sentimentos românticos. Poemas mais conhecidos, Via Láctea e Profissão de Fé. Há uma intensidade nos poemas dele. Então, esse realmente é um poeta diferenciado. Alberto de Oliveira, suas poesias se caracterizavam por um grande preciosismo vocabular e busca constante da forma ideal. Foi o mais típico poeta parnasiano brasileiro. O poema mais conhecido, Última Deusa. Depois vocês podem dar uma lida, mas eu passei um material para vocês lerem do livro de vocês, e esse material é suficiente para você entender isso que eu estou falando. Não é? Mas ficam aqui alguns títulos de poemas que vocês podem pesquisar. Raimundo Correia. Então vamos lá. Poesia filosofante, pessimista e comprometida com a ideia de tempo, da transitoriedade da vida. Seu poema mais conhecido, As Pombas. É verdade, esse poema é belíssimo, né? E fala sobre essa questão da transitoriedade do tempo, como mencionado aqui. Vicente Carvalho, conhecido por poeta do mar, a vista do mar e das paisagens praianas sempre em consonância com os estados da alma. O poema mais conhecido, Cantigas Praianas. Bom, esses são autores do parnasianismo, e nós vamos falar agora, em linhas gerais, do simbolismo também, fazer um contraponto, e depois vamos observar alguns poemas, pelo menos um poema parnasiano e um poema simbolista de Cruz de Souza. Então, a origem do movimento simbolista. Antes de falar aqui da origem, deixa eu voltar um pouquinho. Lembre-se de que o parnasianismo ele se opõe à intensidade, ao emocionalismo, ao individualismo, a essa temática mais humana, né, e do sofrimento humano que caracteriza o romantismo.
Então o parnasianismo se opõe, sufoca um pouco as emoções em função da razão, porque isso é típico do equilíbrio da mentalidade greco-romana. O simbolismo vai ser uma reação ao parnasianismo. Então é óbvio que, como reação ao parnasianismo, nós temos uma obra que vai se caracterizar pela intensidade. Né? Pela intensidade. Apesar de manter o rigor formal do parnasianismo, aquele rigor formal típico da busca de versos, rimas perfeitos, a questão é, agora nós temos uma poesia que vai ultrapassar os limites desse racional e buscar o simbólico, aquilo que é sugestivo e não compreensível à razão. Então, a ideia de sugestão do simbólico é muito mais presente e essa ideia é que faz o contraponto com a obra parnasiana. Origem do movimento simbolista. O movimento simbolista também surgiu na França, no final do século XIX, opondo-se ao realismo, naturalismo. Observe, a ideia do movimento, como é movimento, não é uma questão apenas da poesia. É um movimento que se opõe à ideia. Lembre-se que eu sempre uso a expressão a era realista. No Brasil, a partir de 1870, um pouco antes na França e em outros países da Europa. Mas a ideia é, o realismo e naturalismo representam uma ideia de trazer uma visão cientificista da realidade, de uma visão cientificista dentro da obra literária. Então, a obra literária sempre é linkada com os movimentos aí científicos do final do século XIX. Mas agora nós temos uma oposição a esse movimento realista e naturalista com o surgimento do movimento simbolista. Para eles, não há o racional, o científico, não consegue explicar plenamente a existência. Então, surge uma oposição. Aqui nós vamos lembrar, gente, que é final de século. Parece assim comum que sempre nos finais de século você tem uma guinada na literatura, nas artes em geral, até em função de que essa virada de século por si já traz talvez para o inconsciente mesmo coletivo, essa coletividade humana já percebe as mudanças de século, talvez como uma ideia de fim de ciclo, início de novo ciclo. Algumas religiões tratam isso de maneira também bastante simbólica e intensa. Então, final de século aqui, e o final do século XIX traz algumas questões bastante interessantes. Vamos ver. A partir de 1881, na França, pintores, autores teatrais, escritores influenciados pelo misticismo, advindo do intercâmbio com as artes, com o pensamento em religiões orientais, procuravam refletir em suas produções a consonância e essas diferentes formas de olhar sobre o mundo, de ver, de demonstrar o sentimento humano. Como eu disse, muito ligado a movimentos religiosos do final do século e até da percepção da mudança. No Brasil acontece uma coisa curiosa, né? Só a título, fazendo parênteses aqui no nosso conteúdo, é um conteúdo que nós vamos ver no terceiro ano, mas no final do século XIX acontece no Brasil um movimento que culmina na Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, que é um caixeiro viajante, traído pela mulher, de repente se desilude, se embrenha no sertão e desaparece por 10 anos. Quando ele volta com uma espécie de túnica, né? um casaco, algo assim, como se fosse uma batina surrada, e ele começa a fazer algumas profecias, a dizer, por exemplo, que o mar viraria sertão, o sertão viraria mar. Então ele começa a trazer e agregar após si muitos discípulos. E ele fala contra a república, ele fala em favor da monarquia, ao mesmo tempo ele luta contra as opressões sociais. Então há uma luta começando. E no final do século, essa guerra de Canudos realmente acontecendo no final, na virada ali do século XIX para o século XX, parece que há um ambiente propício ao surgimento disso. Então, existe uma carência social, um desejo de mudança, um desejo de algo diferente,
surge um líder religioso e, de repente, você tem um grande grupo seguindo Antônio Conselheiro. E houve uma guerra, né, chamada Guerra de Canudos, que deu origem à, à cobertura, à cobertura dessa campanha de guerra do Exército Brasileiro contra Antônio Conselheiro e seus liderados. Foi feita por Euclides da Cunha. Ele escreve a obra Os Sertões e deixa aí um legado falando sobre esse período. Então, um período muito conturbado. Ao mesmo tempo em que o conteúdo, né, que nós estamos falando aqui é de que parece que os grupos sociais, os grupos humanos, eles sentem algo diferente nas viradas de século, não é diferente com esse período aí do Antônio Conselheiro no Brasil. Tudo bem? Então, o que está escrito aí sobre a origem do movimento simbolista pode nos ajudar a compreender e a lembrar de que nas viradas de séculos tem uma florescência de alguns pensamentos vinculados à religião, vinculados à contemplação, e também isso obviamente vai influenciar o modelo artístico. É o que acontece aqui no simbolismo. Principais características. Primeiro, realidade subjetiva. O que é realidade subjetiva, gente? Tudo que diz respeito a subjetivo, tudo que gira em torno da ideia de subjetivo está relacionado a sujeito. Então, subjetivo, sujeito, subjetivo, sujeito, pessoa. Então, nós estamos falando de uma realidade ligada à mente, ligada ao ser humano, à mentalidade humana, e não ligada à realidade como ela se apresenta. Então, a realidade subjetiva e a realidade objetiva. O que é a realidade objetiva? Eu olho as coisas, entre aspas, como elas são. Realidade subjetiva, eu olho as coisas como eu as vejo. Então, é fato que, do ponto de vista do conhecimento que nós temos hoje sobre o funcionamento da mente humana, tudo que nós vemos, até quando nós achamos que é objetivo, de certa forma é subjetivo. Passa pelos nossos filtros mentais. Tudo é sugestão. A ideia a palavra não diz, ela sugere. É muito comum que você encontre, por exemplo, palavras-chave nos poemas, como, por exemplo, sol, morte, universo. Palavras-chave sempre destacadas, com letra maiúscula inicial. A palavra sol, por exemplo, com letra maiúscula inicial, morte com letra maiúscula inicial, mesmo quando não há um motivo sintático, nem um motivo gramatical para isso. A ideia é justamente destacar a intensidade daquela palavra e mostrar que ela é uma palavra-chave ali para compreensão ou para percepção, nem diria compreensão, percepção poética mais profunda. Linguagem simbólica, abstração, ligado ao abstrato, ou seja, nada muito concreto. E aí eu diria o seguinte, muitas poesias simbólicas, aliás, simbolistas, muitas poesias simbolistas são, de certa forma, incompreensíveis. Incompreensíveis. Você não compreende, mas você gosta. Porque mesmo não compreendendo, você percebe uma intenção da sugestão, a intenção do simbólico. Tá? Então, interessante. Imaginação da realidade, poesia igual a evocação de sentimentos. Aí você tem uma volta a características do romantismo, porque é típico que, quando se opõe a uma escola, geralmente se volta à anterior. Então, por exemplo, se ele se opõe ao parnasianismo, vai voltar à escola anterior ao parnasianismo, que é o romantismo. Então, vai beber um pouquinho dessa fonte. Alusões a sentimentos evocadores de rituais religiosos, que é muito comum também nesse período, porque a religião está bem ligada aí com a poesia simbolista, assim como esteve ligada com a poesia romântica. E aí você tem algumas oposições importantes, gente. Espírito versus matéria. Observe que a poesia parnasiana, ela se baseia muito no concreto, muito no que é palpável. Então, vaso grego, vaso chinês e o muro são 3 exemplos que eu sempre cito de títulos de poemas que já sugerem sobre o que será o conteúdo. E aqui não, aqui a ideia é o simbólico, é o espiritual, é o que foge dessa matéria física. Morte igual a liberdade da alma.
Então, a ideia aí de libertação. Tem um poema Esmalha. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. O que você vê objetivamente? Esmalha está num lugar alto, vendo a lua, e a lua está se refletindo no mar. Para ela são duas luas. Certo? Para ela são duas luas. O que acontece? No desfecho desse poema, ela se joga. E aí seu corpo desceu ao mar e a sua alma subiu ao céu. A ideia é, o seu corpo desceu à lua, que estava no mar, e sua alma subiu à lua, que está no céu. Ela alcançou seu objetivo. Houve ali, né, depois dessas oposições todas, houve a síntese. Então, antítese e síntese como ideia simbólica no poema Esmalha. Muito interessante. Então, você faz uma análise desse poema. Continuando. Mulher envolvida num clima de sonho. É o caso, por exemplo, do poema Esmalha mesmo. Comparação da poesia com a música. Aqui vem um ponto fundamental. A poesia simbolista é muito musical. Como é que eles alcançam essa musicalidade? Usando figuras de linguagem, de repetição de sons, de partes de palavra, usando muito intensamente a rima e o ritmo do poema, mas as principais figuras são a assonância. O que é a assonância? Repetição de vogais. A aliteração, repetição de consoantes. A anáfora, repetição de partes iniciais de versos. Então você tem várias figuras que são de repetição insistente de sons com um objetivo simbólico, de gerar uma sensação, uma frequência, uma espécie de mantra. Como eu disse, isso muito ligado a questões religiosas de final do século. Olha, eu vou ler esse poema, perceba a repetição de sons s e z, porque s e z, ou s e z, são sons muito próximos, só que um é sonoro, que é o que vibra as cordas vocais, z, e o outro é um sibilante surdo, s, que não vibra as cordas vocais. Então essa alternância dá um tempero ao poema, mas a ideia é a repetição de s's. Os plurais são muito comuns na poesia simbolista. Olha lá. Enche de estranhas vibrações sonoras a tua estrofe, majestosamente. Põe nela todo o incêndio das auroras para torná-la emocional e ardente. Olha aí. Então, emoção, intensidade, como eu disse, isso que estava um pouco bastante equilibrado no parnasianismo, agora novamente começa a ser um objetivo na poesia simbolista. Então, enche de estranhas vibrações sonoras, estranhas vibrações sonoras. A tua estrofe majestosamente, põe nela todo o incêndio das auroras para torná-la emocional e ardente. Então, há uma repetição insistente de S e Z aí, apenas nessa estrofe. No poema completo você vai perceber isso com muito mais tranquilidade. A ideia de incêndio, né, de cor, o exagero no poema, por exemplo, Violões que Choram, você tem um exagero mesmo, até incompreensível o poema, mas você começa a sentir as vibrações como se fossem as vibrações das cordas do violão. Isso é uma proposta simbolista de Cruz de Souza. A sinestesia é a percepção através do tato, olfato, paladar, audição e visão, ou seja, quando você mistura os sentimentos, aí as sensações, as sensações, as percepções sensitivas, há uma sinestesia. Então, olha, indefiníveis músicas, supremas harmonias da cor e do perfume. Espera aí. A harmonia eu percebo pelo ouvido, pela audição. Agora, a harmonia de cor eu percebo com a visão. A harmonia de perfume eu percebo com o olfato. Horas do acaso, trêmulas extremas. Então, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso, trêmulas extremas. Horas do acaso, trêmulas extremas. Então, essa
poesia apresenta uma mistura de sensações, né? Como é que eu tenho uma música, uma harmonia de cor e de perfume? Essa mistura, você não consegue explicar racionalmente, certo? Então, cheiro doce tomou conta do ambiente. Olha só, cheiro é algo que você percebe com o olfato. Mas como é que é um cheiro doce? Você sabe como é, mas você não tem como explicar, né? Vou dar um exemplo. Se você pega um perfume muito com cheiro que lembra mesmo, que é um cheiro doce, se você colocar na língua uma gota desse perfume, geralmente ele é amargo. Então ele tem um cheiro, mas não corresponde ao paladar. Por quê? Porque esse cheiro doce não é uma ideia do paladar e também não é típica do olfato. Então o cheiro doce é uma mistura sinestésica. Essa mistura de sensações é o que nós chamamos de sinestesia. Sinestesia, que é muito comum na poesia simbolista. Por quê? Porque a ideia é que eles deem sugestão. Para ter mais sugestão, se for sinestésico, foge do racional. Tem que ser percebido de outra maneira, mas o racional já não consegue decifrar bem. Então o paradoxo é assim, a sinestesia é assim, a repetição de figuras de linguagem, de repetição de sons também vão. Tudo isso vai criando uma poesia muito rica de expressão e de simbolismo. Alterações assonantes, como eu falei, ó, supremas, trêmulas, extremas. Olha a repetição, olha, supremas, trêmulas, extremas. Então, olha, a literação, repetição de consoantes, igual esse S repetindo ali. E o A, supremas, trêmulas, extremas, esse As que se repete, esse S que se repete. Então, se eu tenho o S e Z se repetindo, eu tenho uma literação. Se eu tenho um A se repetindo, um E se repetindo, eu tenho uma assonância, que é a repetição de vogais. Então, principais representantes do simbolismo no Brasil. Cruz e Souza, filho de ex-escravo, sofreu com preconceito racial e procurou fugir desse problema social através da espiritualidade poética. Seus temas giram em torno dos mistérios de vida da vida e da morte, do enigma, da existência de Deus, voltando frequentemente para os marginalizados e miseráveis. Foi considerado o melhor poeta simbolista brasileiro e seus livros Missal e Broquéis são marcos iniciais do simbolismo no Brasil. Inclusive, pessoal, eu indiquei justamente a leitura de Broquéis, né, como parte do nosso trabalho dessa quinzena e também parte da avaliação. Um outro autor muito importante desse período é justamente o Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães, vamos dizer, junto com Cruz e Souza, o autor que vai ter a maior expressão dentro do simbolismo brasileiro. Então, Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é o que escreve, por exemplo, Ismália, né? Já o Cruz e Souza, A Música da Morte. São textos maravilhosos. Espera só carregar aqui. Então, esse poema de Cruz e Souza, por exemplo, vai nos trazer algumas informações, ou pelo menos é possível fazermos algumas análises daquilo que eu vim explicando. Então, vamos lá comigo. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onda nervosa, letes sinistros e torvo da agonia, recresce a lancinante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa. Sobe, recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, imponderada e larga, de pavores e de trevas alucina. E alucinando e em trevas delirando, como um ópio letal vertiginando, os meus nervos letárgicos fascinam. Cruz e Souza. Então percebe, não é um poema para você compreender, mas é para você perceber justamente a musicalidade, que é uma das características fundamentais do simbolismo, a musicalidade, a repetição insistente de sons
de letras, de vogais, de consoantes, a escolha de palavras que sejam as mais simbólicas e as mais sonoras possíveis. E a ideia misturando, olha, turva, agonia, sinfonia, volúpia dolorosa, todas essas palavras elas vão ser carregadas de muitos sentidos e por conta disso você vai conseguir perceber toda a beleza do poema, mas às vezes até sem compreendê-lo. Às vezes até sem compreendê-lo. Nesse caso você tem o poema A Música da Morte. Tudo bem? Pessoal, o meu software aqui não consegui voltar com ele. Não consegui voltar com ele. Ele está travando. Então não tem como usar mais o que estava lá. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa poesia do Cruz de Souza. Recomendar que vocês leiam a poesia Esmalha, do Alfonso de Guimarães, né? A poesia Esmalha do Alfonso de Guimarães. Aí vocês podem pesquisar, vocês podem ler na internet. E principalmente ler a obra Broquéis, de Cruz de Souza, e também reler a obra do Olavo Bilac para fazer esse contraponto e participar do chat. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Tá vendo uma sobrecarga. Antes que caia e fique pior, e a gente não consiga salvar a live, vou encerrar por aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham na resolução das atividades ou dos trabalhos da semana, podem me acionar através do WhatsApp ou através da plataforma, tá bom? Um abraço, saudade de vocês, fiquem bem, fiquem em casa e por enquanto nós seguimos dessa mesma forma, tá bom? Tchau!